Lúcia Maria Neves traçou uma reflexão intelectual em seu liberalismo político no Brasil, focada em analisar a literatura política brasileira das primeiras décadas do século XIX, em um estudo que se debruçou sobre um verdadeiro trânsito de ideias liberais ocorrido nos debates públicos levantados, em especial pela imprensa, daquela singular época da história nacional. Oriundas de uma articulação marcante existente entre os notáveis políticos e eruditos do período, estes princípios filosóficos teriam se fundado, segundo a perspectiva da historiadora, em uma ponte metafórica existente em meio ao mundo luso-brasileiro, já que eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura política inovadora, que seria própria desse espaço transatlântico. Nascida no aquecimento do debate político que ocorreu entre os anos de 1820 e 1823, essa cultura política teria se constituído como algo devidamente novo, naquilo que entende Maria das Neves, já que as ideias liberais em Portugal e no Brasil foram absorvidas e pensadas de uma maneira muito particular e específica. Isso se deve ao fato de que em ambos os lados do oceano houvera o contraste e a coexistência de parâmetros que até então eram entendidos como contraditórios, aqueles que emergiram com a Ilustração junto de certas tendências político-filosóficas que eram próprias do antigo regime. Nesse sentido, seria certo dizer que os princípios liberais clássicos de que o poder do soberano deveria ser limitado por uma Constituição que assegurasse as liberdades individuais teriam se desenvolvido no mundo luso-brasileiro seguindo um movimento próprio. Isso seria verdade ainda mais se considerarmos que é fato que os políticos e intelectuais daqui buscaram conceber um arcabouço teórico que englobasse o novo, mas que ainda assim mantivesse o tradicional. Dessa forma, influenciada pela Revolução do Porto de 1820, que constituiu e legitimou um conjunto de parâmetros legais a respeito da liberdade, a imprensa brasileira teria se afirmado como um verdadeiro instrumento pedagógico. Isso seria equivalente a dizer que ela se tornou um veículo disseminatório de uma cultura política que jamais antes fora vista, e que somente se tornou possível graças à legitimação desse novo espaço de circulação de ideias, surgido, em especial, depois de 1808. Em outras palavras, isso se torna pertinente na medida em que ponderamos que o termo liberdade passou a ganhar centralidade nos jornais brasileiros do período, graças a esse empreendimento propriamente ilustrado, que era a mídia impressa. Por meio dela, o preceito essencial do liberalismo deixou de ter um sentido filosófico e passou a ser encarado como algo da ordem política, ou de se agir pautado nas leis. Na visão de Lúcia Maria das Neves, este ideal se fundou em oposição à anarquia e à revolução, temidas por políticos e intelectuais brasileiros, uma vez que a liberdade almejada se pautava nas leis e na ordenação social, e não no livre-arbítrio de agir conforme as próprias vontades. Se considerarmos isso, seria certo apontar que a Constituição de 1824 teria surgido como um marco próprio desta vertente liberal peculiar adotada no Brasil daquela altura. Dizemos peculiar justamente porque esta associava as liberdades religiosa de pensar e de comunicar, constituídas em um corpo de leis, a uma cultura política aliada à Igreja Católica, que endossava certas posturas naturais do antigo regime, algo expresso, por exemplo, na superioridade legal do imperador em relação aos três poderes. A marca capital desse documento fundante do universo jurídico propriamente brasileiro seria, na visão de Neves, a discordância interna, já que se tratou de um instrumento que fundava a liberdade de agir em uma igualdade que se restringia ao plano da lei, ao passo que, por outro lado, se apoiava em um cristianismo moralista, que aparecia aí como um tapa-buraco para suprir a falta de uma ideologia nacionalizante, algo que era, em muitos sentidos, inexistente naquela recém-alforriada colônia portuguesa. Assim, as deficiências apontadas por Lúcia Maria na aplicação do liberalismo no Brasil seriam um reflexo da própria ação política empreendida por Dom Pedro I, personagem que se quis ilustrado, aceitando as ideias liberais, mas que foi um verdadeiro monarca quando outorgou um documento que legitimava práticas correntes no antigo regime. O imperador pretendeu se revestir de uma aura de liberdade, mas esta não foi uma postura que correspondia à sua prática efetivamente política. Nas palavras da célebre pensadora, o estudioso que lida com tal temática deveria ter em mente que o liberalismo, no novo Império Brasileiro, portanto, padecia de limites mais profundos, estabelecidos pelas dimensões restritas da esfera propriamente pública. O Império do Brasil nasceu sobre o signo de um Estado
cujos traços pareciam atribuir, na realidade, ao absolutismo ilustrado a paternidade. Se quiséssemos, frente a isso, sintetizar a perspectiva analítica de Lúcia Maria das Neves, teríamos de assumir que o pensamento liberal que circulou e que foi aplicado nas instâncias legais no Brasil possuía particularidades expressas, se o compararmos com o berço de onde ele surgiu em sua forma original. Aqui, o liberalismo fora adotado juntamente a uma pompa associado àquilo que supostamente ele tentaria destruir. A Constituição, nascida das pretensões imperiais de Dom Pedro, fundava a liberdade na manutenção da ordem social e na tentativa expressa de evitar distúrbios sociais de cunho jacobino, em meio a uma recém-nascida nação que tendia de forma inexorável à fragmentação. O monarca, frente a isso, e influenciado pelos círculos intelectuais coimbrãos, fundamentou seu poder em uma lei que se inspirava em um ideal liberal, aparentado a Montesquieu e Benjamin Constant, na tentativa de legitimar e constituir o seu controle político, dando, dessa forma, origem a um Estado nacional que prendeu e exilou atores democráticos e revolucionários.